Se algum dia fumar um baseado foi um dos maiores tabus na sociedade, nos últimos anos isso tem se tornado algo praticamente normal. Para aturar o Vasco, ultimamente, só fumando uma bomba, né? Mas tá esperançoso, tá gostando, tá empurrando. Esse daí tá agitadão. Deixa a gente ficar mais calmo, né? Mais calmo com certeza. Torcer pro seu time fumando maconha pode não ser novidade, mas nunca uma torcida que fala sobre isso foi tão aceita dentro e fora do estádio. Tem maconha, o Vasco não ganha! Maconha! E aí você fica doidão pra caralho, você é Vasco, você fala, pô, a gente é Vasconha, somos Vasconha. Alô, Cazé! Pô, tá dando trabalho, hein, cara? Tá dando trabalho pra vender todos os bonés. Eu tô no Rio de Janeiro pra colar no jogo do Vasco e conhecer a torcida mais famosa do Brasil no momento. E se sem a maconha o Vasco não ganha, alguém tem que levar ela pra dentro do estádio. E é isso que o Pelé já veio entender. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura. E nessa série exclusiva do Peleja, a gente vai se deslocar em cada episódio para te mostrar uma de suas tantas subculturas. Na hora de entrar no estádio, quem fuma maconha pra passar da revista tem que esconder a cota dentro do tênis, da meia, da calça. Na arquibancada, o negócio é sempre procurar o lugar mais reservado possível, lá no alto, pra ninguém ficar incomodado com o cheiro. Principalmente por causa da proibição, fumar maconha no estádio tem esse ritual quase secreto pra fazer algo que todo torcedor sabe que acontece. Mas nunca a conversa sobre ela foi tão aberta no futebol. No Rio de Janeiro, aliás, a maconha já é assunto entre os jovens há muito tempo. No verão de 1987, um navio que estava indo da Austrália para Miami com toneladas de maconha teve que despejar tudo no mar para não ser pego pela polícia. O carregamento, que estava em várias latas, começou a aparecer no litoral carioca e abasteceu o Rio de Janeiro com a melhor erva que já tinha aparecido no Brasil. O efeito desse acidente foi tão grande que ganhou o apelido de Verão da Lata, e já virou até livro e filme. Posto 9, do posto 10 ao posto 8, todo mundo fumando bagulho da lata. Criou-se uma alegria grande a tal ponto que virou uma gíria. E aí, como é que tava o mar? Pô, o mar tava da lata, meu. Coincidência ou não, na década de 90 surgiu nas arquibancadas a torcida maconheira mais famosa do Brasil e que tá cada dia mais popular, formada por uma galera jovem que amava o Vasco e fumar maconha. E as expectativas para esse jogo estão muito altas, principalmente para a galera da Vasconha, porque no último jogo rolou isso daqui. Eu tô chegando agora no Maracanã, o Vasco joga daqui a pouquinho, mas eu tô colando no jogo mais cedo porque o pessoal da Vasconha topou falar comigo antes. É um grupo de amigos, a gente fuma maconha e se encontrava para ir pro jogo e sempre ficava junto e foi criando a proporção, não tinha nome, entendeu? De início não tinha nome, começando na década de 90, no final de 90 para entrar para 2000. E aí um ou outro puxando, não sei o que, Vasconha, e pum, aconteceu. E a ideia era que a Vasconha fosse ser uma... A ideia era um grupo de amigos que se encontrava todo jogo do Vasco, se encontrava em São Januário no estacionamento que a gente pagava o carro, a gente fazia o churrasco. Não importa se é um cara, se é uma mina, pra gente isso é super normal. Não tem aquela coisa de, não, isso aqui não é lugar pra mina colar. Como muitos lugares dizem, aqui não é lugar pra uma menina, aqui não é lugar pra uma mãe de família. Eu sou mãe, sou casada, entendeu? E pra mim isso não faz diferença nenhuma. Tipo, não, eu não vou fumar maconha porque eu sou mãe e sou casada. Eu acho que todo maconheiro que chega ali em São Januário, ele pensa, vou fumar num lugar mais alto, pra não incomodar ninguém, ficar distante da segurança e tal. Aí eu pensei na varanda, que era um local mais alto em São Januário. Um lugar bom pra você ver o jogo, não incomoda ninguém, fica distante do policiamento. E aí lá eu fui conhecendo essa galera toda que você tá vendo aqui, entendeu? Que já estavam lá. Só que não tinha só a galera que fumava. Qualquer torcedor do Vasco poderia estar ali. E não a nossa rapaziada, mas uma galera muito mal educada que parava lá em cima tinha preguiça de descer para urinar no banheiro. O cara não aguentava dar 40 passos até ali embaixo e aí ele urinava de lá de cima.
Só que a parte de baixo da varanda, pro outro lado, né, não do lado de dentro do estádio, a parte externa, ela dá pro estacionamento do carro dos jogadores. E o mijo pegava no carro dos jogadores. E aquilo começou a surgir uma reclamação. E aí a diretoria do Vasco achou por bem fechar aquela parte lá de cima. Como é que é a revista? É tranquilo passar? Sinceramente, eu acho que a polícia hoje em dia ela se preocupa muito menos com a maconha e muito mais com a violência. Então, ele não vai te dar um pente fino, te revistar inteiro para ver se você tá com maconha, entendeu? É tranquilo. O que não quer dizer que você não vai sofrer uma repressão se te pegarem com maconha. Aí ele vai cumprir o papel dele lá, a lei vai te levar, não tem jeito. Segundo a lei, quem for pego com maconha em qualquer lugar, mesmo que para consumo próprio, terá que ouvir sobre os malefícios da droga, pode ter que prestar serviço comunitário ou até ser obrigado a participar de curso educativo. Já a dura do policial, essa não está prevista por lei, mas todo maconheiro sabe que ela acontece. É desconfortável pelo fato de polícia ficar olhando, se nós já é barbudo, né? Se você for pego fumando, você vai tomar um esculacho ou o cara vai fazer você comer a sua maconha. Se você é pego fumando dentro do estádio, tipo, é um BO imenso, tem toda uma questão. É bem difícil, né? É ruim. E é péssimo você ter que ficar se escondendo, que é o que acontece. A gente tem que estar se escondendo pra curtir uma parada que não faz mal pra ninguém. Tem aí o álcool, tem o cigarro. E qual é a diferença? De fato, é um movimento político, é um direito nosso, é uma luta por um direito de... E vocês têm outros posicionamentos ou não? É só legalização? Exatamente, só legalização. É isso que une vocês? Exatamente. A gente pensou em criar algo que a gente pudesse chamar de um mascote, um padrinho, ou alguém que representasse a torcida, um símbolo, né? E aí a gente pensou no Mujica. Já levamos a bandeira para o Uruguai, na Cannabis Cup, até tentamos mostrar ela para o Mujica, mas não deu. Essa é uma missão que a gente vai cumprir ainda. E essa não é a única. Você já entendeu o que é a Vasconha. Apesar de não ser uma torcida organizada, também não é apenas um grupo com interesse em comum. A Vasconha é pautada por algo ilícito, mas tá no hype e tem um responsável. Quando eu cheguei em casa hoje, eu tava com o boné da Vasconha. Então eu imagino que essas pessoas, elas deviam ver o Vasco sempre com uma quantidade de maconha grosseira. E aí eles fundaram a Vasconha, uma torcida de maconheiros vascaínos, tá ligado? Você com certeza já viu um vídeo do Casimiro por aí. Mas no dia que ele ganhou um boné e abriu sua live com o nome da Vasconha para milhares de pessoas, ela furou a bolha. E a torcida que já era conhecida entre os vascaínos foi parar nos Trending Topics. A popularidade da Vasconha já era alta, o boné da Vasconha todo mundo quer adquirir, mas depois que o Casé postou o vídeo com o boné, aí cresceu, assim, tipo, estourou. Alô, Casé! Pô, tá dando trabalho, hein, cara? Tá dando trabalho pra vender todos os bonés. A gente faz um ratatá, compra uma leva de boné, vende com o dinheiro da venda, a gente faz outra compra, pega mais uma remessa e assim vai vendendo. Só que no início era só para pessoas próximas. Depois do Casimiro vai ter que fazer uma leva de 1000. E hoje vai ter música? Vai, com certeza. Ainda mais agora esse momento que a gente tá vivendo. O pessoal tá bem empolgado, então eu acredito que daí pra frente todo jogo vai sim ter o canto. Sem maconha o Vasco não ganha. E eu quero ver isso de perto. Por isso, tô indo pro jogo no meio da torcida do Vasco. O debate sobre a maconha no Brasil já existe em várias partes da sociedade. Futebol é uma delas. Diferente de algumas décadas atrás, o nome da Vasconha hoje causa outra reação. Ele tá na mídia, na arquibancada e até na cabeça das pessoas. Mas ainda não é unanimidade. Quem faz parte da torcida sabe. Acho que quanto mais a gente fala, mais fácil de abrir o debate, entendeu? Então, se a gente se esconde, a gente não abre esse debate. Eu entendo.
Eu acho que tem pessoas que não querem se expor, mas eu acho que quem pode se expor, não tem essa preocupação, deve fazer. É só debatendo que a gente vai conseguir quebrar um pouco desse preconceito. O Pelé já tá atento a tudo que rola nas arquibancadas. O que você quer ver? Curte, comenta e se inscreve no canal.